Olá, jovem, estamos de volta, nosso terceiro encontro, dando continuidade à nossa odisseia pelas palavras, perfeito? Então vejam vocês, começamos mostrando aí a importância do texto, o que é o texto, né? O que é esse estudo do texto. No segundo momento, nós trabalhamos com o quê? Com a nossa primeira amostragem, nosso primeiro texto, para dar uma ideia. E agora vamos fazer uma distinção entre intelecção e interpretação de texto, tá bom? Mas antes de nós continuarmos esta odisseia, quero voltar um pouquinho ao texto do encontro passado. Então vejam só. Aquele texto foi feito do Manuel Bandeira para o Jaime. No momento que ele publica, deixou de ser do Bandeira para o Jaime. É do Bandeira para qualquer pessoa. Ao usar aquele texto numa reunião com meus colegas, meus pares, eu uso aquele texto, ele passa a ser do Nilson para os meus pares. Então o texto ganha uma dimensão que ele sai da sua esfera criativa. Vejam vocês que quando Miguel de Cervantes escreveu Dom Quixote, a intenção dele era só uma: satirizar, criticar, era escrachar, era debochar das novelas de cavalaria. Que aquilo era uma indecência, que aquilo era uma coisa sem sentido. As pessoas largarem tudo seu e sair pelo mundo, né? Naquelas cruzadas em defesa dos ideais da Igreja Católica. Voltando 5, 10 anos depois, perderem tudo que possuíam, que a maioria queria em troca o quê? Alguns dinheiro, outros era uma indulgência para um lugar cativo no céu. Então, Cervantes, quando resolveu escrever Dom Quixote, ele queria isso. Criar uma personagem louca, maluca, fanática, lunática, visionária, que se impressionava com aquelas historiazinhas de cavalaria, de sair pelo mundo enfrentando. Só que a alegoria que ele criou foi tão grande, foi tão fantástica, que ganhou uma dimensão inimaginável que o autor jamais, em sua imagética literária, conseguiria alcançar. Essa história varou o mundo afora. Essa história tem aí o que? Caminhando para 500 anos. E é atualíssima, é moderníssima. E você encaixa isso nas situações mais variadas possíveis e inimagináveis. Quase todos os cursos de psicologia discutem, analisam, estudam o texto de Cervantes. E só para vocês terem uma ideia, eu conheci Dom Quixote de La Mancha em uma música que eu ouvi do Alceu Valença, chamando Agalopado, se não me falha a memória, esse é o título da música. E que ele dizia um verso, ele dizia: Dom Quixote liberto de Cervantes, descobri que os moinhos são reais. E eu já curioso, eu era menino, devia ter uns 13 para 14 anos no máximo. E eu já era curiosíssimo. Eu digo, quem é esse Dom Quixote, esse Cervantes liberto? Quem é Cervantes? Moinhos são reais, que moinhos são esses? E eu fui atrás, fui perguntar à minha irmã, perguntar ao meu professor. Eu fui atrás de saber dos mais velhos quem era Miguel de Cervantes, quem era esse Dom Quixote, que moinhos que são esses. E aí eu fui levado a ler a obra. E aí eu dei um salto de qualidade na minha vida. Então a minha curiosidade em saber o que era, ir atrás, é que me impulsionou para um passo à frente. Então quando vocês encontrarem uma palavra, uma menção, uma citação, vá atrás.
E é no acúmulo delas que você se prepara cada vez melhor para enfrentar uma boa prova. E ir seguro, tranquilo. Quando Manuel Bandeira escreve o texto para Jaime Ovalle, seu amigo, de farra, de boemia, de poesia, de sarau, ele deixou aberta ali uma porta que podemos interpretar de diversas maneiras. Olhando o texto pela ótica do Manuel Bandeira tuberculoso, com uma brevidade de vida, poderia morrer amanhã, na próxima semana, no próximo mês, não chega ao final do ano. E o Manuel Bandeira varou os 20, varou os 30, 40, 50, 60, 70, 80, foi morrer com 82 anos de idade. E ao longo desse tempo, ele foi se fechando, e os seus pares foram morrendo. Então a solidão foi tomando conta do poeta. E a sua vida foi marcada por esse isolamento, por essa solidão. Se você olha o texto pela ótica, conhecendo a história do Manuel Bandeira, ele tem uma leitura. Mas, Nilson, eu não conhecia essa história do Manuel Bandeira, estou no meio de uma prova, apareceu esse texto, como é que eu vou chegar a isso? Leia o texto pela sua vertente poética apenas, pelo seu aspecto conotativo. Não leia ali que ele está falando de uma chuva, do amanhã, de acender um cigarro, mas olhar o sentido predominante do texto, que é a solidão. Que essa chuva, metaforicamente, é aquele tempo fechado, que as coisas ficam obscuras, que você não tem o que? A certeza do que vai acontecer depois. É você entender a ideia marcada fortemente das pessoas que ficam sós, de que elas não têm com quem dividir. Bebi o café que eu mesmo preparei. Eu não vou esperar que a minha empregada, a minha mulher, a minha mãe, a minha irmã, a minha tia, a minha filha, a minha amante venha fazer um café para mim. Ou eu me levanto e vou tomar um café. E por que o café? Café não era apenas uma refeição matinal. O café é quente. O café é quente, estava chuvoso, estava frio. O café ali é uma simbologia de quê? De algo que você coloca para dentro, no sentido de quê? De reanimá-lo, de levantar seu astral, sua estima, de você ter vontade de partir para um recomeço. A ideia do cigarro para dar a ideia que também aquece, mas pela ideia da companhia. Meu único companheiro era o cigarro. Os que fumam dizem isso, que o cigarro é esta companhia. Supre momentaneamente, parcialmente, a ausência de uma companhia física, humana. Alguns preferem criar um animal, um cachorro, um gato, e aí vão, digamos assim, amenizando, né, esse estado de isolamento. E quando ele se coloca a pensar, humildemente pensando, olha a ideia, humildemente, um sentimento de nobreza, um sentimento de deferência, de respeito, humildemente pensando na vida e nas mulheres que amei. O autor fazendo um balanço, o que é que eu fiz da minha vida? Se passaram tantos anos, vivi tantas coisas, o que é que eu plantei, o que é que eu estou colhendo? Então é um texto profundo, um texto extremamente reflexivo, um texto que, se você olhar só pela ótica do Manuel Bandeira, quando ele olha e vê quanto tempo ele perdeu na vida. Se ele tivesse casado, tido filhos, ele teria chegado aos 80 anos. Ele não casou porque vou morrer amanhã, deixar meu filho órfão. Vou deixar minha esposa viúva. Vou transmitir a tuberculose para eles.
Então, pensando toda essa racionalidade humana, ele resolve não casar, não ter filhos. E o que que acontece? Morre sozinho. Morre, certo? Sem ninguém. Deixou de viver outras experiências em sua vida. De construir, embora tenha amado, das mulheres que amei, já foram, é passado. O verbo está no pretérito perfeito, que é exatamente para dar essa ideia, das mulheres que amei. Eu não amo nenhuma, não há nenhuma mulher comigo, eu amei, é passado. Então vejam como o texto é profundo, e o texto ainda teríamos muito mais a tirar deste texto, mas fica para uma outra oportunidade. Mais à frente podemos voltar a falar nesse texto. Muito bem. Agora, neste encontro, vamos tratar de um outro detalhe importante. Observem só. Vejam só. Neste terceiro encontro do estudo do texto, nós vamos falar da diferença entre a intelecção de texto e a interpretação de texto. Não é a mesma coisa, são coisas distintas. E ainda existe a falsa interpretação de texto. Muitas bancas perguntam coisas que não têm absolutamente nada a ver com o texto, com a intelecção do texto. É uma conferência de leitura, é busca de palavras sinônimas, não é intelecção de texto. A intelecção de texto, a interpretação de texto, são atividades outras e distintas entre si. O que seria, portanto, a intelecção de texto? Intelecção de intelecto seria intelecção. Analisar realmente o que está escrito, o que existe de dados no texto. Quando se pergunta por algo que está literalmente no texto, isto é a intelecção. É o que o autor não só quis dizer, é o que o autor disse. Está escrito, é textual. Portanto, é um entendimento literal. E aí o grande cuidado que você deve ter, o grande cuidado, é que muitas vezes quando nós temos mais leituras, mais compreensões, nós temos o hábito de querer pegar outras informações e trazer para dentro do texto. Coisa que você viveu, o que você concebe dessa ou daquela realidade, e você quer trazer para dentro do texto. E não funciona assim. No trabalho de intelecção de texto, é literalmente o que o autor disse, o que está escrito. É aquela pergunta mais direta. Chega a aparecer em alguns autores, algumas bancas, a conferência de leitura, que às vezes ela se torna até agressiva a quem estudou. Quais são as expressões que normalmente são usadas nesses enunciados? Normalmente utilizam expressões do tipo, as considerações do autor se voltam para... Está no texto. Segundo o texto, limitado ao texto, de acordo com o texto, tendo em vista o texto, o autor afirma, olha os verbos, o autor afirma, observe o verbo que se utiliza, o autor afirma, é textual, volta-se para, é textual, botou literalmente, está lá grafado, não tem como você fugir. Não é para você pensar, analisar, não. É o que o autor utilizou literalmente no texto. Ora, o que acontece?
a interpretação do texto. A interpretação do texto. Certo? A interpretação do texto. Correto? Qual é a interpretação do texto? É o que você conclui do que está escrito. É interpretar. Entre o que o autor escreveu e o que você lê. É o que você conclui, o que você deduz a partir de elementos do texto. Qual era o propósito do autor? Não é o que o autor grafou, é o que ele deixou nas entrelinhas. É aqui onde entra o quê? O sentido metafórico, sentido conotativo. Aqui são as entrelinhas. Ora, é a tradução que você dá ao que o autor escreveu. É a leitura que você tem do que o autor escreveu. Eu lembro muito bem, quando, o exemplo que eu citei agora há pouco, do Cervantes. O autor queria criticar as novelas de cavalaria. Queria criticar para ele, aquela total loucura, aberração que seria sair naquelas viagens das cruzadas, né, em nome da Igreja Católica. Agora, tem uma outra coisa. Quando essa obra toma uma outra leitura, aí é a interpretação que outros estudiosos dão para o mesmo texto. Quando Machado de Assis resolve escrever uma obra colocando o Bentinho para contar a história da traição que ele sofreu. Ora, uma pessoa que é traída, ela só vê a coisa por uma ótica, que ela foi literalmente traída. Ela não tem alcance de outras coisas. Então aí nós temos exatamente a traição. Aí um estudioso, um crítico literário, vai interpretar as entrelinhas que o Machado de Assis deixou. Aí ele vem exatamente no que o Machado deixa aqui, ali, escorregar uma informação ali, é a tradução que você dá ao que o autor fez. É a percepção que você tem do que o autor quis dizer. Ou seja, é uma leitura do que não está textual, do que não é literalmente textual. Certo? É nada mais, nada menos do que ler nas entrelinhas ou desvendar os mistérios do texto. Como diz a poetisa, o melhor não está escrito, o melhor está nas entrelinhas. Isso é que é a interpretação que você dá. Ah, eu vi por aqui. Não, eu vi. Existe um texto do Camões, chamado Perdigão Perdeu a Pena. Ora, eu tenho 3 leituras básicas. Primeiro, que Perdigão seria a ave que perdeu a pena, portanto, por isso ela não consegue mais voar. Coitadinho do perdigão. Mas esse perdigão, inclusive por causa do P, esse perdigão P poderia ser Portugal. Que Portugal cai exatamente no domínio espanhol e perdeu sua capacidade, seu potencial de voar. De buscar o quê? Exatamente usufruir do que adveio das grandes navegações, da descoberta do caminho para as Índias, do comércio marítimo, das colônias. E este perdigão perdeu a pena
poderia ser o P de perdigão, o P de poeta. E a pena, a sua caneta, a pena, quer dizer, o poeta estava em fase de decadência. Tanto que Camões morreu no anonimato, foi enterrado como indigente. Bem depois é que foram descobrir e reconhecer, tiraram os ossos de Camões de uma vala comum e construíram, né, um local adequado, decente, de acordo com a importância dele para a língua portuguesa. Este perdigão poderia ser o próprio poeta. Perdeu a pena, quer dizer, perdeu a capacidade, a competência, perdeu a vontade, o desejo, o querer escrever, produzir, que era a sua arte maior. Então o texto vai ter interpretações diferentes. Será que o Camões intencionou essas 3 leituras ou tinha uma outra leitura? Aí não é a intelecção, é a interpretação. O que eu tiro a partir daí? Aí é realmente o que nós temos com o texto. Perfeito? Muito bem. Quais são as expressões mais comuns? Como o outro tem suas expressões, os verbos mais usados. Mas antes eu quero só chamar a atenção para um detalhe. Só para um detalhe. Cuidado com as fronteiras da lógica. Você também não pode, de repente, viajar demais e começar a conjecturar coisas que estejam fora totalmente do universo da racionalidade. Então, muito cuidado com a fronteira da lógica. Não pode também sair atirando para tudo quanto é lado, achando que tudo é possível. O autor, por que eu citei aqui 3 leituras do Perdigão Perdeu a Pena? Porque Camões previu em Os Lusíadas que Portugal entraria em decadência, como entrou, juntamente com ele, poeta. Então a coisa tem um leque, né? Agora há pouco falei do texto do Manuel Bandeira. Por quê? Manuel Bandeira levando uma vida de tuberculoso, não tendo casado, foi muito solitário. Então você tem um leque, um campo que você pode navegar. Mas você não pode se afastar muito desse universo, porque aí é devaneio, você foge da lógica e aí não há pelo que você, né, trabalhar essa informação. Quais as expressões mais usadas? Ora, nós temos expressões muito comuns. São quais? O texto possibilita, olha o verbo, possibilita. Ele não está afirmando que o texto diz a possibilidade de ser. O texto encaminha o leitor para, encaminha, mas o leitor não consegue alcançar, dançou. O texto pretende mostrar, é só intencional. Possibilita deduzir que deduz. O autor sugere, olha a diferença por anterior. O autor afirma. Se ele afirma, está textual. O autor sugere. Aí é outra história. E fiquem atentos. Eu vou trabalhar com vocês mais à frente, num próximo encontro, sobre a diferença entre inferir e depreender. Infere-se do texto, depreende-se do texto. Isso aí é um assunto para um encontro posterior. Perfeito? É mais à frente um pouquinho, tá? Muito bem. Vamos trabalhar um outro texto
coincidentemente do Manuel Bandeira. Papai, mas você gosta do Manuel Bandeira, certo? Eu gosto do Manuel Bandeira, sim. Como eu sou apaixonado pelo Drummond, pelo Fernando Pessoa, né? O meu grande ídolo é Camões, né? Sou apaixonado pela poesia de Vinícius de Moraes. Cecília Meirelles é fantástica, Flor Bela Espanca nem se fala, Fernando Pessoa, né? Salve, salve. Mas é porque, coincidentemente, eu peguei uma questão que eu achei muito interessante, um texto curto, e uma questão que nós vamos trabalhar para ver se isso mexe com intelecção de texto ou interpretação de texto. Perfeito? Então vamos pegar o texto, vamos desmontar o texto, e em seguida nós veremos a questão tirada de um concurso público. Tirada de um concurso público. O texto se chama O Rio. O Rio. E este texto diz: ser como um rio que deflui, silencioso dentro da noite. Não temer as trevas da noite, se há estrelas nos céus, refleti-las. E, se os céus se pejam de nuvens, como o rio, as nuvens são água, refleti-las também, sem mágoa, nas profundidades tranquilas. Eu disse a vocês que a primeira coisa a se pegar em um texto é exatamente quem é o autor. Manuel Bandeira. Quando foi que ele escreveu? Quando foi que foi lançado? Esse livro saiu quando? Foi tirado de onde? Aqui é tirado de um livro. Se é tirado de um livro, passou por uma revisão. Isso tem a sua essência. Então é você. Ah, Nilson, 1993, é recente. É não. Manuel Bandeira morreu em 68. A publicação da Nova Aguilar é aqui de 93. Mas isso aqui foi escrito lá nos anos 60. Agora, cuidado, quanto menor o texto, mais perigoso. Se for poeta, literário, mais perigoso. Se for poético, mais perigoso. Então, quanto mais literário, menor o texto e sendo poético, é preciso você ter muito cuidado, muita cautela, muita atenção, sensibilidade. Para entender poesia, é preciso ter sensibilidade. Mário Quintana, um poeta do Rio Grande do Sul, fez uma reflexão, disse uma frase muito interessante. Quem lê poesia, lê qualquer coisa. Quem lê poesia, lê qualquer coisa. Ser como um rio que deflui. Primeira coisa, Nilson, deflui. O que é deflui? O que é deflui? Eu não sei, corpo dicionário. Vou olhar. Deflui significa a mesma coisa, fluir, correr. Então, ser como um rio que corre. O rio que corre. Silencioso dentro da noite. Ou seja, não fazer alarde, não gritar aos quatro cantos do mundo, não temer as trevas da noite. A noite é silenciosa, mas ela é obscura, trevosa, misteriosa, perigosa, obscura, ou seja, ninguém sabe ao certo o que você vai encontrar. Se há estrelas no céu, nos céus, refleti-las. Ou seja, aqui tudo é metafórico. O rio reflete as estrelas do céu. Ou seja, se o céu está limpo, se não é uma noite nebulosa, o rio reflete a luz, a beleza das estrelas. E se os céus se pejam de nuvens,
Pejam. Nilson, o que é pejam? Vá ao dicionário. Pejam é encher, é ficar carregado. Então aqui ele fala que as estrelas do céu vai refletir. Mas se, vejam, duas situações condicionais. Se há estrelas, reflete. Se os céus se pejam de nuvem, carregado de nuvens, fica uma noite trevosa, escura, cara de chuva, como o rio, as nuvens são água. Como o rio, as nuvens são água. Ou seja, não há pelo que ter medo. O outro é igual a mim. Está uma nuvem, vai chover. O que é chover? Cai água. As nuvens são água. O rio é água. Ou seja, você é igual a mim. Não tem pelo que eu ter medo. Refleti-los também sem mágoa, nas profundidades tranquilas. Ou seja, você tem que estar tranquilo, porque como o rio que corre, ele não para, ele não se queixa, ele toca à frente. O rio é uma metáfora, não tem um escritor, somente poeta, que não tenha escrito algo falando sobre rio, sobre água, que nos remete a uma infinidade. O líquido amniótico do nascimento. A ideia da coisa, o quê? Né? Que, de certa maneira, por ser líquida, não tem forma, ela não é contível. Então há uma infinidade. A nossa vida, que é um rio, que corre, que tem hora que vai o quê? Em margens largas, tem hora que se estreita, tem hora que tem quedas, tem hora que tem curvas, tem hora que tem barreiras. Na realidade, aqui é uma metáfora do que você deve fazer, do que é a sua vida. O sentido metafórico da poesia, o sentido conotativo da poesia. No próximo encontro, vamos analisar esse texto sob a ótica da Fundação Carlos Chagas. Ok? Até lá e um grande abraço.